Boa noite, gravação iniciada, certo? Fiquem à vontade para perguntar, né? Então, assim, tranquilo. Vou começar mostrando para vocês a tela do MySQL. E, antes de mais nada, boa noite a todos, né? Vamos hoje trabalhar um pouco com esse nosso MySQL. Eu estou vendo, pessoal, ver se tem alguma solução online para a gente trabalhar. Eu encontrei várias, mas a maioria pagas ou assim, sem condição. Eu tenho umas aí que eu estou estudando, né? Mas, de qualquer forma, depois eu posso mandar para vocês o link de instalação do MySQL. Acho que até já mandei para alguns, tá? E dá para a gente, eu vou disponibilizar não só esse banco, mas como os scripts de carga desses dados. Então a gente vai conseguir ver depois com mais detalhes como é que funciona. Beleza? Bom, nós vamos trabalhar hoje com esse banquinho aqui, tá? Ele é um banco que a gente já tinha discutido, né, que eu tinha falado, comentado sobre ele. Basicamente, ele tem uma tabela de usuários, ele tem uma tabela de contas, né? Um usuário tem uma ou mais contas, né? N contas. Uma conta, ela, né, pode ser de um tipo ou de outros tipos. São o quê? O tipo é, sei lá, conta corrente ou um cartão de crédito, alguma coisa assim, né? Pode ter mais de um tipo. E aqui um registro das movimentações. As movimentações é o quê? Por exemplo, você vai fazer um lanche, você faz um débito no cartão, né? Você executa uma movimentação do tipo débito, né? Ou você pode também fazer um depósito na sua conta corrente. Seria uma movimentação do tipo crédito, né? E, por exemplo, eu posso pegar e dizer o seguinte, olha, nessa minha movimentação, eu quero registrar a categoria da movimentação. Que categoria é essa? Eu categorizar as minhas transações, poder dizer se a transação é relativa a um lanche, né, ou alguma... Tá mostrando o meu rosto, né? Não está mostrando o SQL, não? Na verdade, Aqui está tá mostrando os dois, ok. Aqui professor. tá normal. Certo, é porque Tá tem... normal. Está mostrando os dois. Beleza. É só forçar a tela. É. Ah, tá. Não, tudo bem. Sim, pessoal, outra coisa. Quando você fizer uma pergunta pelo texto e por acaso eu não responder logo, é porque possivelmente eu não ouvi o plim da mensagem de texto. Aí vocês dão uma entradinha no áudio e dizem assim, professor, tem uma pergunta. Que aí eu refaço a pergunta para que fique registrado e a gente fica com a dúvida para ver depois, tá bom? Para ficar registrado aqui. Perfeito, então. Então aqui essa nosso banco, né, ele gerou, né, depois eu repasso para vocês esse banquinho aqui, que eu espero que vocês estejam vendo bem. Eu aumentei aqui a fonte, eu acho que ficou melhor de enxergar, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho a tabela de categorias, de contas. Vejam que quando eu tenho o diagrama, fica muito mais fácil de entender como é que o banco está estruturado. Ficaria muito complexo de montar consultas SQL se eu tivesse apenas as tabelas aqui para olhar, certo? E acreditem, acontece. Vou dar um exemplo. Onde eu trabalho, outro dia o cara chegou para mim com uma tarefa que era tentar tipo assim, pegar um banco que eu não conhecia e extrair uma informação. Aí eu, beleza, vamos catar a informação. Aí, quando eu cheguei, eu perguntei, rapaz, cadê o modelo de entidade de relacionamento desse banco? Para minha surpresa, não existia. Como assim não existe? Não existe porque o sistema era muito antigo e quando ele foi construído, até eles fizeram o modelo, mas por algum motivo se perdeu no tempo.
Sabe aquela história? Estava na máquina de alguém, esse alguém não salvou, perdeu, a máquina foi formatada, isso acontece, né? E aí acabou perdendo o modelo. E aí eu tive que entrar tabela por tabela, olhando os dados, olhando os nomes dos campos, para tentar entender como a informação estava organizada. Eu levei 2 dias só para entender como é que o banco funcionava. Que se eu tivesse um modelo de entidade de relacionamento, isso teria sido resolvido só olhando o modelo. Não precisaria de nada, era só uma questão de trabalhar a recuperação da informação. Então, assim, é muito mais fácil você trabalhar com o modelinho. O modelinho ele simplifica bastante, tanto que toda vez que a gente fizer qualquer exercício que precisar operar fazer um select, normalmente eu colocarei o banco, né, o diagrama mostrando cada uma das tabelas e seus relacionamentos. Bom, aqui nesse meu banquinho eu tenho essa tabela de movimentação, tá certo? É uma tabela com várias informações. Eu tenho outras tabelas aqui. Por exemplo, eu tenho a tabela de usuários. Se eu pegar aqui a listagem da tabela de usuários, eu tenho que usuários? Né? Vamos ver aqui quais são os usuários. Ó, eu tenho aqui os usuários, o Thanos, o Saitama, né? O Alan, o Carlos. São todas as informações dessa tabela. Vamos agora trabalhar no seguinte: e se eu precisasse contar quantos registros eu tenho na tabela usuário? Né? Mas vamos começar a trabalhar hoje algumas funções básicas que vão nos ajudar a tirar resultados, né? Tirar informações dessas minhas tabelas. E se eu precisasse contar, como é que eu faria? Não, professor, eu dou um select asterisco e olha só, eu consigo ver que tem 6 usuários, né? Usuário 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. Tá, mas se fosse na tabela movimentação? Vixe, professor, peraí, eu não sei não, ela é gigante, né? Ela é gigante. Como é que eu faço? E aí eu apresento para vocês a função count, de contar, certo? A função count, ela basicamente ela conta, o nome já está dizendo. Então, quando eu executo isso daqui, ele vai me resultar aqui, ó, vai me dar a solução da contagem de quantos registros eu tenho. Detalhe, certo? Quando eu dou um count asterisco, ele conta todos os registros da minha tabela, todos, sem distinção. Se eu colocar nesse meu usuário aqui, tá, ó, se eu vier aqui e disser o seguinte, select count asterisco, count asterisco from usuário, vamos ver o que, que ele vai responder para mim. Vou executar. Respondeu 6. É, professor, mas a gente já tinha visto aqui que tinham 6 registros na tabela. Beleza. Só que se uma tabela for muito grande ou existir situações peculiares que nós vamos já falar, eu preciso ter como contar partes dos meus registros, tá certo? Ou todos. E outra coisa, olha só, vocês estão vendo esses registros aqui? Quando eu dou um count asterisco, ele conta tudo, né, pessoal? E se eu pegar e ao invés de dar um count asterisco, eu pedir para contar, por exemplo, unidade da federação, né? Eu vou pegar aqui, tirar aqui e botar o F, unidade da federação. O que é que vocês acham que vai retornar? Respondeu os mesmos 6 registros. Tá. Vou pegar agora, vou executar isso aqui de novo para facilitar a minha vida, eu ver o nome dos campos. Eu vou executar outra contagem, contei a unidade da federação, vou contar também o nome e vou contar cidade.
Só vocês estão vendo aqui, o count para a unidade da federação foi um 6, o count para o nome foi 6 e o count para a cidade só retornou 1. Por que que vocês acham que isso aconteceu? Alguém tem uma ideia de por que foi isso? Alguém tem uma ideia do motivo? Vamos rodar aqui vamos rodar os dois SQLs. Ó, aqui é a lista dos usuários, né? E aqui é o result. No count da unidade da federação retornou 6, do nome 6 e da cidade 1. O que é que eles têm de peculiaridade? Unidade da federação eu tenho 3, na verdade eu tenho 5 unidades da federação CE e uma Z, né? O que é que vocês acham? Vocês têm uma ideia do que é? Por que que o cidade só retornou 1? Muito bem, Rafael. Ele só retornou 1 porque ele só conta os campos que não estão nulos, pessoal. No caso aqui, embora a unidade da federação se repita, tenha duplicados aqui para a unidade da federação, mas nós temos 6 ocorrências aqui. Opa, tá chegando alguém. Seja bem-vindo, Bruno. Então, eu tenho 6 ocorrências da unidade da federação, eu tenho 6 ocorrências do nome, mas cidade eu só tenho uma ocorrência, as outras estão sem valor, estão nulas. Então, o count, ele só conta valores não nulos. Quando eu ponho o asterisco, ele vai considerar todos os registros. Então, ele conta quantos registros tem na tabela. Quando eu peço para contar por um campo específico, aí ele vai contar todos os registros cujo esse campo específico não seja nulo. Beleza? Tum, 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 tum. Sejam bem-vindos todos. Vamos lá. Outra funçãozinha interessante, pessoal. Por exemplo, aqui na minha tabela de movimentação, a gente já viu aqui o count, né? Se eu contar aqui, ele vai me retornar aqui a quantidade de registro da tabela. Se a gente observar essa tabela movimentação, ela é uma tabela que tem uma característica muito comum nas tabelas que nós vamos trabalhar no nosso dia a dia. Ela é uma tabela de movimentações financeiras, né? Olha só. Você tem aqui valores financeiros, né, relacionados com transações. Então, é muito comum que alguém chegue e diga assim para você, ô Alan, me diz aí quantas aquisições, né, quantos movimentos eu fiz no mês de janeiro de 2019, né? Aí eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar, né, vejam, a minha obrigação é dar um count, né, em asterisco. Só que se eu fizer isso, ele vai contar todos os registros da tabela. Mas como eu quero somente os registros cujo o mês e o ano da data da movimentação, né, o mês seja 1 e o ano seja 2019, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e dizer o seguinte, vou colocar uma cláusula where, certo? Que é uma cláusula onde, né? Quer dizer, selecione todos os registros, eu tirar esse ponto de vírgula aqui que ele vai atrapalhar. Selecione todos os registros onde, aí eu vou trabalhar aqui funções para limitar a quantidade de registros que eu quero incluir na contagem. Ora, o meu chefe disse que quer todos os movimentos do mês de janeiro
do ano de 2019. Então, eu vou lá. Mês, onde o mês de data movimentação seja igual a 1. Essa função aqui, pessoal, ela puxa o mês de uma data. Ela pega a data, avalia só qual é o mês e retorna. E aqui eu fiz a comparação, né? Onde, where, month, né? O mês, data de movimentação é igual a 1. Só que ele quer também o ano. Então, acho que chegou alguém. Pronto, chegamos mais alguém. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Então, o mês de data da movimentação seja 1 e o ano, né, o year de data movimentação seja igual a 2019. Com isso, pessoal, eu estou limitando, a cláusula where limita a quantidade de registros que vão entrar no count. Ela faz a mesma limitação que fazia quando eu podia simplesmente colocar um select asterisco, né? Essa cláusula aqui, ela gera uma restrição à quantidade de registros que eu vou retornar da minha tabela. Tá? Se eu rodar isso aqui, vamos ver como é que ele vai retornar. Olha só, retornou só 1.552. Lembra que eram 47 mil total? Ele gerou essa restrição. Beleza, aqui eu já tenho como saber, né, de que registros eu limitei isso daqui. Tá certo. Mas vamos lá. E se eu quisesse, pessoal, contar todos os registros para todos os meses do ano de 2019? Fácil, professor. Se eu boto o primeiro, executa, contou, tá aqui, 1.500 e pouco. Aí vai aqui no mês, bota para 2, executa, 1.400. Tá, isso é legal, né? Mas isso dá um trabalho bem bonitinho. O count é o que a gente chama de uma função de agregação, tá, pessoal? Por quê? Porque ele trabalha agregando conjuntos de registros. Então, eu podia fazer o seguinte, eu podia utilizar algum mecanismo do SQL que agrupasse os meus registros, né, que juntasse, que separasse essa tabela em subconjuntos, do mesmo jeito que eu fiz aqui, que eu peguei e gerei uma limitação, né? Quando eu coloquei esse where, eu estou gerando uma limitação, eu estou restringindo a quantidade de registros que eu quero levar em consideração, que eu quero trazer, baseando nessas duas restrições aqui, baseando nesse predicado. Vou começar a chamar isso aqui agora de predicado, tá certo? E aí, em cima desse predicado, eu sei o que eu tenho duas restrições, mês e ano. Mas e se aí, vamos supor o seguinte, será que não teria um jeito da gente pegar e empacotar todos esses registros de forma que eu pudesse contar cada um dos registros, né? Para cada um dos meses, para cada um dos anos, criar um empacotamento, né? Criar um agrupamento desses registros conforme a minha vontade? Existe uma cláusula chamada order by, certo? A cláusula order by, ela serve group by. A cláusula group by, o nome já está dizendo, de group, agrupar, ela serve para agrupar os registros. Então, eu vou pegar esse predicado aqui e vou comentar, tá certo? E aí eu vou dizer o seguinte, select count asterisco from movimentação, group by o quê? Alan, favor, agrupar pelo mês da data da movimentação. Olha só, pessoal, eu vou fazer o agrupamento
pelo mês da minha movimentação. Vamos executar. Vixe, pessoal, professor. Que mês é esse? Não tem aqui, ó, tá? Eu não sei. Ah, então vamos fazer o seguinte. Ele está contando, mas eu não sei o que ele está contando. Vamos colocar a fonte do agrupamento lá em cima para a gente entender o que é que ele contou, né? Vamos dar um Ctrl Enter aqui. Olha só. Ele retornou para mim, ó, mês 1, mês 2. Aí você vai me dizer assim, peraí, professor. Há pouco tempo nós contamos o mês 2 e eram só 1.400 registros. Esse agrupamento está errado. Não está errado, ele está incompleto, porque no nosso exemplo anterior, nós estávamos limitando pelo mês igual a 2 e o ano igual a 2019. Então, vamos fazer o seguinte, vamos agrupar também pelo ano. Então, eu vou botar aqui o ano e vou incluir o ano aqui também, na mesma ordem. É o ideal, pessoal. Então, agora eu estou fazendo um duplo agrupamento. Estou agrupando primeiro os registros pelo ano e depois agrupando pelo mês. E quando eu executar aqui, observem, ó, aquela mesma informação do mês 2, que tinham 1.400 registros, né, para 2019, está aqui, ó. O ano 2019 e o mês fevereiro resultaram 1.400 registros. Diga lá, Felipe. Quando nós usamos o group by, ele pode ser usado para diversas operações. Vamos supor aqui, olha, eu vou pegar de novo aqui a lista de movimentação, tá? E se vocês olharem aqui nessa minha tabela de movimentação, eu tenho, por exemplo, as contas, né? Por exemplo, conta ID conta. Que foi aqui? Que foi, Matheus? Que link é esse, Matheus, que você mandou? Bom, vamos continuar do BBB, é? Ah, o Saitama. Sim, voltando aqui, pessoal. Então, observem, vamos supor que eu quisesse agrupar, né, contar quantos movimentos eu tenho para cada uma das minhas contas. Então, eu podia pegar e dizer o seguinte, né, ó, select, count, asterisco, from movimentação. Eu podia novamente trabalhar o agrupamento, só que agora eu vou dar um group by, em quem eu vou botar contas, ID contas. E aí, pessoal, toda vez que a gente agrupa, isso é uma regrinha, toda vez que eu agrupo por um conjunto de registros, eu tenho que colocar ele, né, o ideal é colocar ele aqui em cima, também na lista de resultados, né? Group by, estava escrito errado. Ainda está errado alguma coisa. Contas, aí de contas. Eu errei provavelmente o nome da coluna. Contas é aí de conta. Olha aí, pessoal. Contas aí de conta. Olha só. Ele me mostrou aqui, para cada uma das contas registradas, a quantidade de movimentações que tem para essas contas. Ó. As 10 contas têm movimentações aqui. Tá, e se eu quisesse saber, né,
fazer, além do agrupamento de contas, eu quisesse saber só as operações que aconteceram em janeiro de 2019, né? Aí o que é que eu posso fazer? Eu posso incluir esse pedaço de código-fonte aqui, ó. Eu vou incluir uma cláusula where. A cláusula group by é sempre a última no meu SQL, tá? Uma das últimas, pelo menos. E aí agora, veja só, eu agora estou pedindo para selecionar contas aí de conta, né? Pedindo para contar os registros da tabela movimentação e estou limitando, né? Que eu só quero o mês de fevereiro do ano de 2019 e quero que agrupe por contas. Vamos ver o que ele vai resultar para a gente. Olha só, pessoal. Ele mostrou somente as operações do mês de fevereiro do ano de 2019, separando, né, agrupando pelas contas que foram usadas em cada movimentação. Então, o que é que eu estou tentando mostrar para vocês? A cláusula group by, que ela acompanha o meu select, ela serve para você criar agrupamentos dentro dos meus registros. Eu tenho uma tabela, imagine que a tabela, a gente já tentou imaginar, ela é como se fosse uma grande caixa, né? É como se ela fosse uma caixa cheia de registros lá dentro, cheia de registros que estão dispostos lá em ordens diversas, tá certo? E aí, quando eu uso o group by, o que é que eu faço na minha caixa? Eu pego e saio dividindo, né, setorizando a minha caixa, conforme o group by. Então, se eu pego e digo o seguinte, eu vou agrupar por conta e de conta, ele vai pegar e sair dividindo a minha tabela, separando em pequenas áreas. E aí, as operações que eu fizer aqui, elas vão ser, digamos assim, elas vão sensibilizar, elas vão ser trabalhadas para cada uma das áreas, para cada um dos agrupamentos que eu fiz, para cada um dos subconjuntos de registros que estão devidamente agrupados, certo? Beleza por enquanto? Pergunta do Rafael. Maiúsculo e minúsculo tem diferença? Não, não tem diferença. Existem bancos, quando instalados em sistemas operacionais Linux, que podem levar essa diferença, certo? Mas normalmente não tem diferença nenhuma, certo? A gente usa maiúsculo e minúsculo para ficar bonitinho, né? Para ficar fácil de ler, mas não tem requisito não, tá certo? Normalmente não. E é muito raro o pessoal mexer nas configurações do servidor, muito raro, certo? Normalmente a maioria dos bancos não faz diferença não, só uma aguinha. Pessoal, vocês captaram até aqui a ideia da contagem, da separação? Estou aguardando os... Isso, vamos lá. Alguém não entendeu? Eu posso voltar e falar de novo. Vocês me acreditem que agrupamento, contagem e outras funções que nós vamos ver agora são absolutamente necessárias e vão ser usadas demais na vida profissional de vocês. Demais, demais, demais. Então, por exemplo, eu aprendi a contar aqui. E se eu quisesse somar? Porque essa tabela, ela tem valores, né? Se você olhar aqui, ó, tem valores. E se eu quisesse, além de saber quantos registros, né? Eu vou até colocar aqui, em vez de um count, para ficar mais bonitinho, eu vou colocar aqui um alias, né? Um alias. O alias é um apelido que você dá a uma determinada coluna, certo? Por exemplo, em vez aqui de colocar o nome conta e de conta, eu posso colocar que esta coluna vai ser tratada, vai ser nomeada como, por exemplo, código da conta. Certo? Quando eu executar esse SQL,
Olha só, aqui em cima não apareceu conta, ID conta. Ele apareceu o código da conta. E assim como o count aqui, ó, que apareceu no título da coluna count, eu posso dar aqui um alias, né? Posso renomear essa conta para, por exemplo, quantidade. Embora, ó, viu? Apareceu quantidade aqui. Embora eu tenha dito a vocês para jamais utilizar palavras acentuadas nos campos do seu banco de dados, aqui você poderia utilizar caracteres especiais, como colocando esse alias entre aspas. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui, código da conta, tá? Quando eu rodasse, observe, fica bonitinho aqui, aparece o nome código da conta. Aqui normalmente não tem problema, tá certo? Nos nomes dos campos, nos nomes das tabelas, nos nomes dos meus objetos do banco de dados, eu não utilizarei caracteres especiais nem espaços em branco, mas para nomear, para usar alias, para dar apelidos às suas colunas, não tem problema. Beleza. Coloquei aqui o count como quantidade, mas porque, por exemplo, aqui, ó, quando eu peguei e coloquei aqui conta ID conta e dei um nome, por que que eu fiz isso? Para ficar mais visual aqui. Isso não impacta em nada na performance do SQL. Vocês entenderam que quando eu dou o group by, ele vai juntar cada uma dessa tabela em como se fossem subtabelas, não são subtabelas, pelo amor de Deus, são agrupamentos, são regiões, ele vai separar, né, ele vai pegar e vai dizer o seguinte, olha, eu quero organizar a minha tabela por ID da conta, né, conta ID conta, então ele pega e diz o seguinte, primeira parte dos registros, registro cuja conta é 1, aí ele pega e coloca num local, para 2, conta igual a 2. No outro local, na verdade, é o mesmo lugar, só que ele faz uma referência, tá? E aí, o que é que ele faz aqui? Uma vez agrupado, eu posso executar, por exemplo, uma contagem relacionada com a minha tabela, mas considerando esse agrupamento. Então, quando eu der um count, ele vai dar um count nos registros separados por conta e de conta. E o que eu fiz aqui foi só mostrar que conta e de conta eu estava contando naquele momento. Tá certo? Tu melhorou aí a ideia? Esse último group by serve para isso, para separar, né, para agrupar os registros. Captou aí, Rodrigo? Beleza, vamos embora então. E se eu quisesse somar a coluna valor, eu tenho uma outra função chamada sum, certo? E olha só o que ela vai fazer. Eu acho que eu escrevi o nome certo, valor. Né? Vamos rodar aqui. Olha só, pessoal. Ele totalizou os 149 registros, né? Ele totalizou, ele somou todos os valores, né? Que se vocês olharem na tabela movimentação, ela tem uma coluna aqui chamada valor. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui é o valor da transação. E aí, utilizando o mesmo raciocínio da contagem, que quando eu tenho uma contagem e eu tenho um group by, eu também posso fazer uma soma desses valores, tá? Professor, eu só posso usar o sum e o count em group by? Não, tá? Mas é onde uma das coisas que a gente vai usar muito, tá bom? Com o sum, eu posso botar aqui, por exemplo, que isso aqui seja o as valor total, certo? Vamos rodar.
Olha só, então agora eu tenho, ó, código da conta, quantidade, valor total, certo? Então o sum serve para somar. Pessoal, vocês lembram lá na matemática como é que se calculava a média aritmética de qualquer coisa? Alguém lembra como era? Média era igual a soma dividido pela quantidade. Média era isso, era soma pela quantidade. Soma simples vezes a quantidade, exatamente. Pois da mesma forma, eu poderia aqui trabalhar o quê? Eu poderia pegar o seguinte, fazer isso aqui, ó. Né? Eu vou até dar um enter aqui porque está ficando complicado. Eu podia pegar esses dois campos aqui. Vamos supor que eu quisesse a média dessas minhas operações, né? Então, eu vou apagar aqui esse alias aqui, porque eu não preciso dele agora. Bom, então, Alan, o que é a média? É a soma, né? A soma, eu vou pegar essa parte aqui, ó, da soma, dividido pela contagem. Como é a operação de divisão, pessoal? É uma barra, tá? O mais é o mais, o menos é o menos, a multiplicação é o asterisco, tá? Professor, o asterisco é o count asterisco. É, mas quando eu tenho um asterisco em meio de entre dois números, vira uma operação. Vamos ver que isso aqui, né? O resultado disso aqui. Deixa eu botar parênteses aqui, né? Para ficar mais bonitinho. É só porque eu tenho toque, viu, pessoal? Eu gosto de tudo parentizado. Isso aqui eu vou chamar de média. Média das compras. Vamos executar e vamos ver o que é que vai rolar. Olha só, a média das compras é o quê? É esse valor total dividido pela quantidade. Só fazer aí que vai dar. Pois, pessoal, existe uma função no banco de dados chamada AVG, tá? Que ela já faz isso. AVG valor. Ó, média pelo AVG. Ó. Se você executar essa função, observem a média das compras, 26, 35, 74, 50. Média pelo AVG, 26, 35, 74, 50. Exatamente a mesma coisa. Então, aqui nós já temos três funções importantes. O count, o sum, né? E o AVG. Beleza? Continuando aqui a nossa... Sim, todo mundo captou até agora? A quantidade é o count, exatamente. Pessoal, olha, dá para fazer N coisas com esses comandos, tá? A maior parte dos relatórios que nós vamos trabalhar vão precisar dessas funções, certo? Porque os relatórios não são só mostrar informação na tela. Você precisa fazer operações matemáticas em cima desses dados. E nós vamos fazer as operações matemáticas no nosso SQL. E só depois de fazer as operações matemáticas é que nós vamos executar, né, que nós vamos retornar para o usuário. Você quer um exemplo onde é que a gente usa o AVG, né, a média aritmética? É quando, por exemplo, o cara chega e diz assim, fulano, me gere aí o ticket médio das vendas. Ora, o que é o ticket médio? Né? É o valor vendido dividido pela quantidade de tickets. Isso é uma média aritmética das vendas, né? É você pegar todas as vendas, somar e dividir pela quantidade. Né? É algo assim, depende da necessidade, mas normalmente funciona dessa forma.
E para a gente fechar aqui, eu tenho mais dois comandinhos que eu gostaria de apresentar para vocês, tá certo? São os comandos mínimos, min, por exemplo. O que é que ele diz quando eu uso min de valor? Vocês já desconfiam o que significa, né? Ele vai pegar o menor valor dentro dos registros desse agrupamento. Aí eu vou pegar e botar aqui, as menor valor. Do mesmo jeito que tem o min, tem o max. Né? Max de valor. Né? Valor máximo das compras. Vamos rodar. Olha só, pessoal. Para o mês de fevereiro, a menor compra foi 11 centavos. A maior compra foi 97,19. Em média, os clientes gastaram R$ 31. Né? Nós gastamos, em média, R$ 31. Fizemos 137 compras, gastamos R$ 4.264,26. Em média, cada compra, né, uma compra média, foi de R$ 31, mas eu tive compras de 11 centavos e compras de R$ 97. Quer dizer, com essas funções, nós temos a condição de gerar uma massa de informações sobre uma tabela de movimentação. Vocês viram como essas funções são legais? Elas extraem informação para o meu usuário, né? Elas trabalham essa parte da recuperação de informação. Tá bom? E aí eu vou parar um pouquinho o compartilhamento com SQL e mostrar um material que está lá no Unifor Online. Certo? Deixa eu pegar aqui. Aqui, cadê? Tá aqui. Esse material aqui, pessoal, já está no Unifor Online, tá? É a aula 8, certo? E ele traz exatamente as informações sobre isso aqui que a gente acabou de discutir. Isso aqui que a gente discutiu são funções realmente bem importantes. E aqui no slide ele traz aqui alguns exemplos, tá? Para a gente ver. Isso aqui foi o que a gente acabou de ver, né? De média, ó. Média de preço, tal. E falamos de agrupamento. Pessoal, vocês captaram até aqui a ideia? Ali naquele slide ele fala também um negócio chamado having, mas nós ainda não vamos falar sobre having. Então, vamos falar sobre having um pouquinho mais na frente, quando a gente tiver uma condição, tiver mais exemplos para trabalhar. Mas tudo bem até aqui? Qual o nome dessa matéria? Da matéria, né? Nós estamos trabalhando Data Manipulation Language, né? A linguagem de manipulação de dados, que nos bancos de dados, né, são os comandos de inserção, exclusão, alteração e seleção de dados. Nós já demos uma olhada na parte de inserção, de atualização, já demos uma olhadinha básica. E agora estamos nos aprofundando na parte de seleção, porque é a parte que nós vamos precisar mais e a parte mais extensa do SQL. O que é WPP? O senhor para mandar. Ah, é mesmo. Eu mando, pessoal. Eu mando no grupo do WhatsApp. Mando sim, eu tinha esquecido. Não, eu vou disponibilizar, eu posso disponibilizar agora. Tá certo? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu puxar os dois PDFs aqui e já mando para vocês no grupo WhatsApp agora.
Pronto, já está no grupo, pessoal. Outra coisa, se vocês... Mas o site voltou, viu? Só não está muito... Está meio lentinho, mas ele vai melhorar. Se vocês conhecerem alguém da disciplina que ainda não esteja nesse grupo WhatsApp, se for o caso, vamos inserir novamente, pedir para a pessoa entrar, porque o WhatsApp é que está, no momento, salvando a gente, né? O que foi que aconteceu na Unifor, pessoal? Nós tivemos um probleminha de ordem elétrica lá, um problema que aconteceu, e isso acabou impactando nos serviços, tá certo? Os servidores tiveram problema lá, mas vai dar certo. Pronto, mas eu sempre coloco o... Põe o sim, Rodrigo. Põe o sim. Eu vou disponibilizar aqui o, o link, né, link de convite do grupo, tá? Olha só, esse aqui é o link de convite para o grupo. Dá uma copiada aí e entra. Beleza? Vamos continuar então. Sim, captaram até agora, pessoal? Acho que tá suave, né? Por enquanto. Tá todo mundo aqui? Tá todo mundo assistindo o BBB? Aqui. E aí, já rolou a eliminação já? O BBB ainda não começou, não. Ah, bom. Pessoal, está codificando aqui, pessoal. Me perdoa aí. Não, codifique. De vez em quando preste um pouquinho de atenção aqui, o que der, vai dar certo. De qualquer forma, eu pretendo colocar essa aula. Para mim, a áudio seu virou podcast. Tá ótimo. De qualquer forma, eu pretendo colocar essa aula, eu vou disponibilizar ela no YouTube de alguma forma, certo? Eu ainda vou descobrir como é que faz, vou criar um canal para mim. Tem que fazer as coisas, né? Não. Vou virar o YouTuber. Aí, vou virar YouTuber. Ai, vamos lá. Vamos continuar. Então, aqui no nosso exemplo aqui. Deus te ouça, Matheus. Deus te ouça. Eu vou criar um canal, pessoal, para ambiente de dados. Eu estou gravando as duas aulas de banco de dados que eu dou para vocês e a que eu dou para a turma de segunda e quarta. Eu vou disponibilizar os dois materiais. E aí, dito que é terça e quinta ou segunda e quarta. E aí, se você quiser ver o outro material, fica à vontade. Mas basicamente a ideia é a mesma, mas nunca é igual, porque eu tenho só a ideia e vou montando na hora, né? Eu sei o que eu preciso mostrar e vou trabalhando na hora para cada um, tá bom? Então aqui nós vimos a parte tivemos uma ideia do Group By, tá? O Having, depois a gente trabalha ele, que ele é um pouquinho mais chato, tá certo? É melhor a gente trabalhar com mais exemplos, tá bom? E agora eu queria começar a falar para vocês de junção entre tabelas, tá bom? Veja que até agora a gente tinha trabalhado somente com tabelas independentes. Até eu já mostrei para vocês como juntar duas tabelas, mas nesse material tem talvez o slide que eu acho mais fantástico de junção de tabelas, que é esse daqui, tá? Que é o slide que fala sobre a relação entre a junção das tabelas e a teoria dos conjuntos lá da matemática. Sim, teoria dos conjuntos, pessoal. Por exemplo, quando a gente imagina juntar a informação de duas tabelas, na verdade nós estamos juntando dois grupos, né? Nós estamos juntando dois conjuntos de informação. E os caras lá no passado, quando pensaram em construir essa linguagem SQL, eles se basearam na matemática para estruturar a forma como eles pensam, né? Como eles estruturam, como eles se organizam, né? Para mostrar esses SQLs, tá? E aí,
O primeiro, e não menos importante, na verdade o mais importante, é o inner join, ou só join. O inner join, ou só join, ele faz a junção entre duas tabelas e ele devolve somente os registros em que nós temos somente a interseção dos dois grupos. São os registros que pertencem à interseção dos dois conjuntos, do conjunto A e do conjunto B. Vamos entender o que é isso, né? Eu vou parar esse compartilhamento aqui e vou habilitar novamente aqui o do MySQL para mostrar para vocês como é que isso funciona lá em uma tabela, tá bom? Vamos lá. Então, eu estou aqui, eu vou pegar, por exemplo, essa tabela de usuários. Eu vou apagar isso daqui. Se eu listar a tabela de usuários, né? Olha só, eu vou incluir um usuário novo. Eu vou incluir aqui o usuário 7, tá certo? Esse usuário 7, ele vai se chamar Silvanas. Ela mora em Algrimar. O número do 233. O não tem CEP, da federação vai ser o WO, não tem. Esse aqui eu não vou botar, tal. Vou dar um apply, o MySQL é um cara legal, ele monta para mim um script de insert e eu vou executar. Deu tudo certo. Se eu rodar novamente, agora eu tenho o usuário Silvanas. Bom, esse usuário, tá? Um usuário novo, eu acabei de colocar na minha tabela, tá? Se você olhar no meu modelo de entidade, a tabela usuário, ela se relaciona com contas, fazendo a propagação da chave primária da tabela usuário, que é o ID usuário, para a tabela contas, né? Ele propaga por quê? Porque um usuário pode ter várias contas, então é uma relação 1 para N, né? Lembra que a gente falou das relações 1 para N, que quando eu tenho uma tabela com a relação de 1 para N, eu propago a chave primária para a tabela filha, né? E na tabela filha, esta chave primária é armazenada e ela se torna uma chave estrangeira. Perfeito. Então, vamos supor que eu quisesse aqui, né, selecionar asterisco from contas. Contas ou é conta? Eu nunca sei. E eu acabei de fechar o modelo, ó, sem querer. Tá aqui. É contas, né? From contas. Vamos rodar aqui e ver o que acontece. Observe, na tabela contas, eu tenho aqui o usuário ID usuário, pessoal. Olha só, são os códigos dos usuários que relacionam a tabela contas com a tabela usuário, tá certo? Como juntar essa informação? Oh, professor, mas eu tenho aqui a informação do usuário. Por exemplo, um é o usuário Thanos, e contas eu tenho aqui. Então, por exemplo, essa conta 10 aqui é do Thanos. E essa conta 1 aqui também, com o usuário 1, é do Thanos. Como fazer a junção? Nós vamos juntar fazendo assim, pessoal. Eu vou select asterisco por enquanto. From, qual é a tabela mais importante das duas? Como eu estou juntando duas tabelas, a primeira referência que eu vou fazer é a tabela mais importante, a tabela que tem mais prioridade, no caso, é a usuário, certo? Essa tabela é a tabela que tem prioridade, por quê? Porque ela é a tabela pai. Eu poderia começar pela filho? Poderia, mas por uma questão de organização, o melhor é começar pela tabela que está, digamos assim, com maior prioridade no meu select.
Aí, já peguei a informação de usuário. Agora, eu vou dizer o seguinte, eu quero dar um join, eu quero fazer uma conexão, certo? Pessoal, eu posso escrever join ou inner join, tanto faz, tá? No caso do join e do inner join são absolutamente a mesma coisa. Join quem? Eu quero juntar com quem? Eu quero juntar com a tabela contas, certo? Mas eu quero juntar na tabela contas usando o que como ligação? On, né? Ligando, né? Considerando o que? Considerando tabela contas.id conta seja igual à tabela. Aliás, vamos botar primeiro a tabela usuário, que é a mais importante, né? Deixa eu reescrever isso aqui. Tabela usuário, ponto, ID usuário, seja igual à tabela contas, ponto, usuário, ID usuário. Pessoal, olha só. Na tabela usuário, que é a tabela principal do meu sistema, desse meu select, é a tabela PY na relação entre usuários e contas. A chave primária é a ID usuário. E essa chave primária ela foi propagada para a tabela contas como chave estrangeira. E essa chave estrangeira chama-se usuário underline ID usuário. Com isso daqui, eu estou ligando as duas tabelas, usando como parâmetro, como fonte de conexão, a chave primária de uma com a chave estrangeira da outra tabela. Quando eu rodar isso daqui, olha só, ele vai mostrar, pessoal, toda a informação que eu tenho, né? Todos os meus usuários e as minhas contas. Bom, tá muito bagunçado isso aqui, eu vou diminuir a quantidade de coisas que aparecem aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou, em vez de dar um select asterisco, eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar usuário, ponto, ID, usuário, esteja escrevendo direito, usuário, ponto, nome. Com isso aqui eu estou pegando somente o ID do usuário e o nome do usuário da tabela usuário. E agora eu vou pegar a tabela contas, vou pegar o ID da conta, também da tabela contas, eu vou puxar a descrição. E só para ficar fácil da gente entender, eu vou pegar o usuário ID usuário. Pessoal, eu estou pegando só uma parte dos registros, dos campos. Olha só, ele fez a relação. Usuário 1, ó, estão vendo aqui, ó, 2, 2. Ele igualou a chave primária de uma com a chave estrangeira da outra. Pessoal, vocês estão notando a ausência aqui de algum registro? Alguém notou alguma ausência de registro? Eu cadastrei uma usuária chamada Silvanas. Lembram? Ó, se eu puxar aqui, ó, a usuária Silvanas, ó, eu cadastrei a usuária. Ela mora lá em Ogrimar, tá certo? Por que que ela não apareceu aqui nessa minha relação? Porque eu estou pegando somente os registros que têm conexão entre as duas tabelas. Eu cadastrei a Silvanas, mas não coloquei nenhuma conta para ela ainda. Não há nenhuma conta para esse usuário. Então, como é que eu quero que ela apareça aqui nesse resultado? Ela não aparece por isso.
Porque eu só estou trazendo as contas em que a chave primária e a chave estrangeira das tabelas são iguais. Essa é o que a gente chama de uma relação, é um join, é uma junção desse produto aqui, desta relação aqui, eu terei um subconjunto somente dos registros que se relacionam em ambas as tabelas. Um join simples faz isso. Tá certo? Beleza? Vamos Beleza. dar aqui. Olha só agora, eu vou novamente parar o compartilhamento aqui do SQL e vamos lá para o material, para aquela página maravilhosa sobre os joins. Ó, o inner join é isso, pessoal. É um select, né? From tabela A, e aqui a select list, aquela lista do que a gente vai trabalhar. From tabela A. Inner join e join, como eu disse, são absolutamente a mesma coisa, né? From tabela A, inner join tabela B, onde a chave de A é a chave estrangeira de B, né? Desta relação, eu trarei somente os registros deste subconjunto aqui. Vocês captaram a ideia? Sim, sim, sim. Beleza? Agora, olha só aqui no lado esquerdo superior. Do mesmo jeito que eu tenho um join, ele está falando aqui de um negócio chamado left join. Vamos tentar entender o que é o left join. Vamos lá para o meu SQL. Eu sempre gosto de mostrar no MySQL porque fica fácil da gente captar, pelo menos eu acho mais simples. Certo? Então, por exemplo, nessa ideia aqui, quando eu dou um join, ele traz somente as informações onde as duas tabelas têm relação, né? Onde as informações das duas tabelas têm conexão, né? Traz o subconjunto da relação entre as duas. Vamos olhar o seguinte, mas antes de mais nada, né? Vamos organizar isso aqui, né? Olha, está aparecendo aqui o usuário 1, depois o 2, aqui aparece um de novo. Vamos escrever aqui uma cláusula chamada order by, o nome já está dizendo, ordene por, né? Vamos ordenar por usuário, ponto, pelo nome do cara. Olha só, vixe, vai ser logo o Alan Bandeira, ó. Mas eu não quero por ordem alfabética ascendente, não. Eu quero por ordem descendente. Olha aí, botei um desk, certo? Vamos rodar. Agora ele inverteu, ó. Tá, Thanos está bonito lá em cima. Estão vendo aqui, ó? Mostrou, né, que, por exemplo, o Thanos tem um Credit Card, tem um Itaú, Saitama tem 3. Esse Saitama é estragado, né? Olha, ó. Tem o Visa, um Chico Card e um Palmas. Né? E o Lima aqui tem um Bradesco. Bom, continuando. E se eu quisesse priorizar todas as informações da tabela usuário, se eu quisesse trazer todas as informações da tabela usuário, mas da tabela contas somente onde elas estão relacionadas, o usuário apareceu primeiro. Então, o usuário está, né? Se eu colocasse dessa forma aqui, ó, pode ficar fácil de entender, ó, o usuário está do lado esquerdo. Então, eu posso dizer o seguinte, left join contas. Quando eu ponho a palavra left, eu estou priorizando a tabela que está do lado esquerdo. No caso aqui, minha tabela de usuário. Quando eu rodar isso daqui, ele vai trazer toda a informação da tabela usuário e da tabela contas somente onde houver conexão. Vamos rodar. Olha só, pessoal. Apareceu agora a Silvanas, porque ela está na tabela usuário, que é a tabela que eu estou priorizando, que é a tabela que eu estou
gerando maior importância, né, usando o left join, certo? Mas ela não tem relação com a tabela contas. Então, os campos que seriam da tabela contas, eles vêm nulos. Né, ó, pode ver, ó, ID conta, descrição e nome do usuário, vem nulo. Por quê? Porque não há conexão, né, não há nenhuma informação na tabela contas que aponte para o ID do usuário igual a 7, que é a Silvanas. Captaram a ideia, pessoal? Então, o join trabalha a conexão entre as duas tabelas, né? O left join, ele trabalha a prioridade, né? Trabalha só a primeira parte. Pessoal, só uma coisa, eu ainda não disponibilizei a aula de ontem da outra turma, eu ainda vou disponibilizar o vídeo, tá certo? Eu ainda estou ajeitando ele. Estou tirando uns pedacinhos, ficou meio estranho. Mas amanhã eu acho que eu já disponibilizo tudo, tá bom? Eu estou gravando a partir dessa semana. Semana passada eu não tinha gravado ainda. Eu comecei a gravar essa semana. Então, acho que amanhã eu libero, eu mando um WhatsApp para vocês com a informação, né? Eu provavelmente vou salvar no canal do YouTube, e aí vocês acessam via YouTube, né? Eu devo colocar também lá no aulas da Unifor, para vocês pegarem o link por lá também, tá? Mas vai ser provavelmente no YouTube, tá bom? Eu acho que é onde todo mundo consegue acessar sem maiores estresses, né? Sim, captaram a ideia do... Captaram a ideia do join, do left join? E aí, quem não entendeu? Alguém não entendeu? A gente repete. Estou aguardando aqueles sim, não, pode ser, quem sabe. Por falar em sim, não, né? Vamos dar uma olhada aqui quem é que está na área. Eu tô aqui. A Aline está aí, o Bruno está aí. Também tô aqui. Oi? Rodrigues, Eudes, Bruno está aí, eu não vi o Bruno. Bruno Baixo está aí, galera? Carlos Alberto está aí. Ah, não. Renan tá aí? Aí, meninos, me ajudem. Renan não tá. Emanuel. Professor, eu não decoro o nome, não. Acho que de nome só conheço só o Matheus Leônidas. Eu conheço o Felipe. Eu conheço o Carlos Eduardo. E eu tô aqui. Eloan já botei. E lembrando, pessoal, isso daqui é mais pro meu controle. Saber quem veio e quem não veio. Só pra gente ter uma ideia de quem foi que conseguiu chegar, certo? Matheus Uchoa não tá. Matheus Lima. Matheus, tu é qual? É Matheus Rocha? Beleza. Matheus Uchoa não tá aí não, né, galera? Acho que não. Gabriel Félix. O Flávio José não apareceu não, o Flávio? Bom, pessoal, se não... Eu acho que não tá faltando ninguém não. Só não me chamou não, professor. Ah, beleza. Coloquei aqui, Bruno. Carlos Alberto tá aí, tá não. Carlos Renan. Eric da Silva, tá aí. Felipe tá aí. Emanuel não vi. Tô tentando decorar já suas pessoas.
João Vitor, deixa eu ver aqui. Certo. Beleza, já tinha colocado. Pronto, galera. Isso aqui é mais pra gente ter ideia de. Ter uma ideia de quem tá vendo, quem não tá vendo. Se alguém tiver ficado fora, me avise depois que eu coloco. Mas essas presenças, pessoal, elas não vão impactar na questão da aprovação, da reprovação, não. Isso aí já me garantiram que não vai ter problema, não. É mais pra gente ter ideia de quem é que tá vendo e quem é que não vai estar, tá? Bom, vamos voltar aqui, né? Vamos voltar para o MySQL mesmo. Vamos lá para o MySQL. E olha só, nós vimos aqui, né? Ele trouxe somente quem estava priorizou quem estava na tabela usuário, né? Quando eu faço um left, eu digo traga todos os registros da tabela usuário e da tabela contas, traga só a informação onde isso aqui for verdade, tá certo? Por isso que ele na Silvanas, ele não trouxe nada para a conta. E pessoal, adivinha só, do mesmo jeito que tem o left, tem o right, que é absolutamente a mesma coisa, só que a prioridade agora é do lado direito, certo? Então, não tem diferença nenhuma, né, em termos de raciocínio, só que enquanto um é o lado esquerdo, o outro é o lado direito, tá certo? No caso aqui, quando eu rodei, ele priorizou a tabela contas e na tabela usuário somente onde há relação. Bom, a Silvanas não apareceu, por quê? Porque agora eu priorizei a tabela contas. Eu não priorizei a tabela de usuário, certo? O pessoal está falando aí, né, do Darth Vader, depois eu trago ele para cá, é porque ele ficava naquele outro local, mas estava muito barulhento por causa do cachorro também, né? Eu estou tentando melhorar o ambiente para a gente ter cada vez uma experiência melhor, certo, pessoal? Tentando sempre melhorar aqui a nossa experiência. Bom, vamos voltar aqui ao left. No caso aqui, quando eu ponho o meu left, né, olha só, ele mostra as Silvanas aqui, sem nenhum registro para contas. Isso daqui, pessoal, é um negócio que é útil, tá certo? Extremamente útil, tá? Olha só. E se eu quisesse... Sim, antes de mais nada, todo mundo captou a ideia? Todo mundo entendeu até agora? Beleza. Agora, pessoal, eu vou fazer um negócio que pode deixar vocês assustados. Olha o que acontece. Eu vou tirar esse left aqui. E eu vou comentar o on. Olha só, pessoal. Eu estou fazendo um join entre duas tabelas e eu estou removendo a instrução que conecta as duas tabelas. Por que eu estou fazendo isso? Para mostrar para vocês o que vai acontecer. Olha, se eu rodar com a instrução, olha quantos registros ele me devolveu. Ele me devolveu aqui uma quantidade, sei lá, de 10 registros, tá? Que são os registros da minha tabela usuários, né, conectados com a minha tabela contas, tá certo? Eu não tenho 10 usuários, mas eu tenho 10 contas e cada registro está se relacionando. Beleza. E se eu remover a conexão, olha só o que vai acontecer. Olha a quantidade de registros que ele trouxe, pessoal. Porque ele fez o que a gente chama de produto cartesiano, certo?
é a mesma ideia do produto cartesiano que a gente tem lá na matemática, certo? Na teoria dos conjuntos. Quando eu junto dois conjuntos e faço um produto cartesiano básico, como é que funciona? Para cada item do meu conjunto usuários, eu vou relacionar com o meu conjunto, com os itens do conjunto contas. Então, eu vou aqui o Thanos, eu relaciono com a primeira conta, Thanos de novo com a outra conta, e vou relacionando com todas as contas, né, o usuário Thanos, com todas as contas lá da tabela contas, né? Quando eu termino, olha só, as Silvanas, que não tem nenhuma relação com contas da tabela conta, mas aparece aqui, porque no caso do produto cartesiano, né, eu não, aqui nessa instrução, eu não removi a conexão, então ele faz o produto cartesiano entre os dois, as minhas tabelas diretamente. Para cada registro da tabela usuário, ele vai fazer uma relação aqui, né? Ele vai devolver uma linha junto com cada registro da tabela contas. Por que que eu estou falando isso? Porque, por incrível que pareça, um dos erros mais, digamos, recorrentes é a gente, às vezes, esquecer de conectar corretamente os nossos registros. Ou, às vezes, esquecer até de conectar. E aí traz um turbilhão de registros e a gente nem faz ideia por quê. É o tal do produto cartesiano. Não é à toa que o exemplo que eu estou dando de, né, aquela figurinha lá, ela se assemelha muito com a teoria dos conjuntos, porque é exatamente a teoria dos conjuntos, pessoal. É exatamente a teoria dos conjuntos, tá certo? Bom, eu vou disponibilizar essa nossa aula, espero amanhã eu acho que eu consigo, porque eu vou ver se dá para, eu vou ver se eu consigo editar. Se eu não conseguir editar para cortar o desnecessário, pessoal, eu vou disponibilizar da forma como está. E aí vocês me dão aquele desconto, né? Perdoa qualquer coisa aí, né? Desconto, dá um desconto pela não edição, né? Tem seu valor, né? Mas aí pelo menos a gente vai ter o material aqui, fica mais fácil de poder rever, tá certo? E nós vamos tentar toda a aula gravar e disponibilizar lá no nosso canal do YouTube. Eu já estou falando nosso canal do YouTube, parece que eu estou chique, tá bom?